Este é o nosso canal Virada na Consciência, eu sou o Ricardo Ferreira e eu quero pedir você que exclusivamente caiu agora de paraquedas em nosso canal e não é inscrito em nosso canal. Primeiro, assista ao vídeo até o final, tire suas conclusões, inscreva-se, compartilha, deixe o seu like para a plataforma entender a relevância do nosso conteúdo, do nosso canal. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto sagrado para o nosso elevo espiritual, para a edificação de nossa fé, que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 5 a 13, diz assim o Santo Livro: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, glória, aleluia. Mas dize somente uma palavra, e meu criado sarará, aleluia. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, e ouvindo isso, disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito, e naquela mesma hora seu criado sarou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre demonstração de fé. Nos tempos atuais, nós estamos vendo uma cristandade que acredita simplesmente pelo fato de ver. E a fé bíblica não é aquela fé que eu vejo para crer, é aquela fé que a despeito de não ver, mas eu creio, glória. É a fé que está estabelecida, fundamentada em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que não se vê, glória, mas que se espera. Este é o fundamento da fé bíblica, este é o fundamento da fé cristã, esse é o fundamento da fé cristocêntrica de Cristo Jesus. E este centurião aqui, glória, ele era romano, ele não era judeu. E ele era alguém que Jesus Cristo se maravilhou da fé daquele homem, aleluia. E ele não era um homem comum, ele não era um homem qualquer. Porque o texto se inicia assim: e entrando Jesus em Cafarnaum. Primeira coisa que eu quero que você entenda: Jesus Cristo, ele tinha acabado de pregar o Sermão do Monte. Jesus Cristo, ele tinha acabado de trazer a sua lei, a constituição do seu reino celeste. E agora ele começa a peregrinar e demonstrar a evidência do seu ministério. E ele entra em Cafarnaum, aleluia. E quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia diz: chegou junto dele um centurião. O que era um centurião? Centurião era um oficial romano que ele tinha sobre o seu comando 100 homens altamente treinados para proteger Roma. E esse homem era alguém muito bem quisto, ele não era alguém comum. Ele era como se fosse um soldado da tropa de elite, do BOPE. Era alguém altamente qualificado. E este homem, esse centurião, ele chega diante de Jesus, alguém de patente, alguém de renome, alguém de reconhecimento, e ele chega diante de Jesus, rogando-lhe e dizendo: Senhor, glória, aleluia, aleluia. Então esse homem, ele demonstra o reconhecimento da autoridade de Cristo, glória. E nós estamos vivendo uma geração que não reconhece, infelizmente, o senhorio do Senhor Jesus Cristo. É uma geração que quer ser salva por Ele, mas não reconhece a sua soberania. É uma geração que quer o favor dEle, mas não reconhece a sua grandeza. É uma geração que quer a bênção dEle, mas não quer o abençoador, glória. É uma geração que só quer ser reconhecido pelos homens, mas não é reconhecido pelo céu. Glória. Este homem, ele era reconhecido na terra, mas ele reconhecia que a despeito da sua autoridade, do seu senhorio, tinha alguém que era mais poderoso do que ele, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, glória.
Oh, glória. Então não adianta, meu amado, ser pastor, não adianta ser diácono, não adianta ser presbítero, não adianta ser prefeito, não adianta ser governador, não adianta ser presidente. Ei, quem tem autoridade maior sobre o céu e a terra é Jesus Cristo, Filho de Deus, e todo homem que chega diante dele tem que se humilhar e reconhecer que só ele é Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente vivendo adversidades dentro da casa porque não reconhece a autoridade de Jesus. Tem muita liderança pastoral tendo morte no casamento, morte dos filhos, morte da filha, morte espiritual, estou dizendo, e quiçá também até morte física. Por quê? Porque vive uma fachada mediante a sua autoridade reconhecida na terra e não reconhece a autoridade de Jesus. Lembra de Jairo? A Bíblia diz em Marcos 5, 22 em diante, e eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo. Vendo, prostou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está moribunda, rogo-te que venha e imponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. Ou seja, Jairo, ele falou: eu tenho autoridade, eu sou reconhecido, mas eu vi que tem alguém que é mais poderoso do que eu, e a morte está pairando na minha vida, e aquele que é detentor da vida e da morte, ele tem maior poder. Jesus Cristo, entra na minha casa, oh glória, e traga vida novamente. Evangelho de João 14,6 diz: disse o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. E este homem, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Oh glória. E tem muita gente que se esconde na patente, amado. Tem muita gente que se esconde na sua autoridade diante dos homens, mas a morte está pairando dentro do lar, a morte está pairando dentro de casa, a morte está pairando no matrimônio, a morte está pairando no relacionamento com os filhos, a morte está pairando na obra de suas mãos. Aleluia! E esse homem reconheceu a autoridade de Cristo, amado. Nós devemos aprender com esse homem. Nós não podemos ser como Naamã, que era reconhecido, tinha patente, nome, renome e ficava ocultando o pecado. Oh, glória! 2 Reis 5, versículo 1 em diante. Olha só o que a Bíblia diz a respeito de Naamã. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. Oh glória, oh glória. A Bíblia está dizendo, Naamã era chefe, Naamã tinha patente, Naamã tinha autoridade, Naamã tinha reconhecimento humano, Naamã tinha aplauso, Naamã tinha glória, porém leproso, porém em pecado, porém sujo, porém camuflava o erro. Oh glória! E tem muita gente assim, se esconde atrás do título, se esconde atrás da autoridade, se esconde atrás do terno, se esconde atrás da gravata, porém com lepra, porém leproso. Naamã, diz a Bíblia aqui, este era varão, homem valoroso, porém leproso. Tem muito pastor que se você chamar ele pelo nome, ele fica chateado, porque o nome dele é pastor fulano de tal, o nome dele não é Ricardo, o nome dele não é Leandro, o nome dele é pastor Leandro, pastor Ricardo, porque eles querem ter o reconhecimento da sua autoridade, amado. E nós temos que entender a autoridade é Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz, o qual lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual o nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Oh glória! Versículo 2 de 2 Reis, capítulo 5. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora, tomara que meu senhor
estivesse diante do profeta que há em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Opa, o que eu aprendo aqui? Não adianta esconder pecado, tem gente que vê. Não adianta camuflar o seu erro debaixo da farda, debaixo da autoridade, debaixo da patente do título, achando que está passando ileso. Tem gente que vê. E aquela menina, despeito de ser levada cativa, ela não queria o mal de ninguém, ela não queria o mal de Naamã, ela queria o bem. Quem é servo, amado, não quer o mal de ninguém, não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem, ô glória. E aquela menina falou, tomara que meu Senhor, ô glória, estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Naamã escondia a sua lepra da família, da mulher, da escrava. Mas eles sabiam que Naamã era leproso. Eles sabiam que Naamã tinha problema. Eles sabiam que Naamã estava em dificuldade. E tem muita gente que está em dificuldade, mas não confessa. Tem muita gente que está em luta, mas não se abre. Tem muita gente que está vivendo um dilema, mas não busca o Senhor. Aleluia! Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, ao rei de Israel, que rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgaste as tuas vestes, deixa ouvir a mim, e saberá, ó glória, que há profeta em Israel, ó glória. O rei de Israel, quando soube que Naamã estava voltando, já temeu, já ficou com medo. Falou, ele vai destruir agora. Mas não, o profeta falou, ele não vai vir para destruir. Quem vai ser destruído vai ser o orgulho dele, ó glória. Ele vai vir aqui, ó glória, mas ele vai reconhecer o poder do nosso Deus, aleluia. Ele vai reconhecer que ainda há profeta em Israel, ó glória. Muitos podem ter se corrompido, muitos podem ter se vendido, mas ainda há profeta digno em Israel, ó glória, ó glória. Deixa ouvir e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, olha aí, e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Ou seja, Naamã estava querendo impressionar o profeta. Naamã estava querendo colocar vista aos olhos do profeta. Porque tem gente que é assim, amado. É prefeito, é vereador, é governador, e chega com a sua comitiva, querendo impressionar, amado. Querendo ali comprar as pessoas. Aleluia! E olha a postura do profeta, ó glória. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ou seja, Naamã queria, amado, ser ali pagiado. Naamã queria que o profeta saísse e se curvasse diante dele. Tem muita gente que quer chegar diante de Deus assim, com orgulho, com pompa, querendo impressionar. Ei, abaixa o teu nariz, amado. Quando chegar diante do Senhor, seja humilde. O profeta nem recebeu Naamã. Nem recebeu Naamã, porque o profeta sabia como que Naamã chegaria. E o profeta colocou Naamã, ó glória, diante de uma condição para ver se ele ia se humilhar, ó glória, para receber o milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha a postura de Naamã. Não são porventura Abana e Farpã, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lá lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado? Ou seja, Naamã, ele não aceitou a palavra. Naamã não aceitou a orientação do profeta. Naamã queria as coisas do seu jeito. Mas quando a gente chega diante de um profeta de Deus que traz a poderosa palavra do Senhor, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Aleluia! Aleluia! Naamã, ele queria água que aos olhos dele era mais pura. Porque tem gente que é assim.
acha que a palavra de Deus é impura, acha que a palavra de Deus é profana, acha que a palavra de Deus corrompe, mas a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Falaram, meu Senhor, se não te pedisse coisa grande, porventura não as faria? Aleluia! Então o ego de Naamã foi sendo destruído. Então desceu, ó glória. Agora Naamã, ele está começando a receber o milagre, ó glória. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado, ó glória. Então voltou o homem de Deus e ele e toda a sua comitiva e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido, ó glória, que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Aleluia. Agora, pois, te peço-te que tomes uma bênção, ó glória, do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei, e estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. Ou seja, Naamã queria comprar o profeta, Naamã queria comprar o milagre, mas o milagre, amado, da parte do Senhor para a nossa vida não se compra. Isso é graça, isso é favor, isso é misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muito profeta que se vende, amado. Tem muito profeta que só ora se receber uma oferta, só prega se receber uma oferta, só vai na igreja se receber um dinheiro, só traz a mensagem se ele receber um dinheiro, amado. Eu não sou contra abençoar, não, amado. Um homem de Deus, um profeta, dá uma oferta que seja. Eu sou contra aqueles cafetões da fé que dão preço. Eu sou contra esses, amado, que faz da fé negócio. E o profeta não tomou nada. O profeta recusou, ó glória, ó glória. Naamã só recebeu o milagre quando ele se humilhou, se sujeitou mediante a palavra do homem de Deus. Ou seja, Naamã, ele tinha nome, tinha patente, mas tinha alguém que era maior do que ele, ó glória, ó glória. E a palavra continua assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. Então esse servo aqui não era um servo qualquer. Até porque em Lucas capítulo 7, versículo 2, diz que este servo a quem ele muito estimava. Então era alguém que ele amava, amado. Era alguém que ele tinha um carinho. Era alguém que ele queria ver bem, ô glória. Então, transliterando, trazendo para nossos dias, o que o texto quer revelar era que na casa daquele centurião estava havendo a morte. E tem muita gente com autoridade que a morte está entrando no casamento, na vida dos filhos, na vida do filho, da filha, mas não quer reconhecer o senhorio de Jesus. Quer viver a sua vida com as suas demandas, mas não resolve o problema que está quase para morrer. Está como Davi, ganhando guerras e batalhas, mas Ziclag está sendo destruída. Os filhos e a esposa estão sendo levada cativa. Não adianta, amado, isso. Não adianta ganhar o mundo todo e perder a família. 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Este homem aqui era tido por infiel porque ele era romano, ele não era judeu, ele era gentil, mas era alguém que se humilhou, era alguém que reconheceu, era alguém que viu a autoridade de Jesus e falou: não adianta eu chegar com a minha patente, com o meu reconhecimento, ele é mais poderoso do que eu. Oh, glória! Este homem aqui, amado, quando ele entendeu quem era Cristo, oh glória, em Lucas capítulo 7, que fala dessa passagem, o versículo 3 diz assim: quando ouviu falar de Jesus, aleluia, oh aleluia, aleluia. Sabe o que está acontecendo, igreja? Tem muita liderança brasileira
que não quer ouvir mais de Jesus, que não se submete mais a ouvir a mensagem. Eles querem falar, mas não querem ouvir. Eu aprendi com o meu pastor que quem não tem autoridade, quem não tem capacidade de ouvir, não tem autoridade de falar. A liderança brasileira, ela quer simplesmente falar, mas não senta para ouvir a mensagem da cruz, a palavra de fé. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Este centurião, ó glória, ele ouviu a palavra de Jesus, ele ouviu falar que era Jesus Cristo e ele falou, é ele, ó glória, ele é o Messias, aleluia, ele é aquele que está escrito pelos profetas, ó glória, e ele se submeteu à presença do Senhor. Calabasuribicandarai. O que nós precisamos é ouvir Cristo, ó glória. É termos sensibilidade para ouvir, aleluia. É por isso que o livro de Apocalipse sempre fala, quem tem ouvido para ouvir que ouça, ó glória. Quem tem ouvido para ouvir que ouça, porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Cristo, mais fé nós temos, mais a nossa fé é aumentada, como Lucas 17:5 diz, os apóstolos disseram para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Ei, você precisa de fé para crer que seu marido possa ser transformado, sua mulher possa ser transformada, sua filha possa ser transformada, seu filho possa ser transformado, o seu bairro possa ser transformado, a nossa nação possa ser transformada. Nós precisamos de fé, amados irmãos, para que o Messias venha. Oh glória! Oh glória! A Bíblia diz, quando, pois, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Nós precisamos de fé. Precisamos de fé, amado. Precisamos ouvir a palavra do Senhor para que possamos ter fé. Aleluia! Aquele centurião, ele creu que Jesus Cristo poderia mudar o quadro de alguém que ele amava. Eu não sei a quem você espera um milagre, mas de uma coisa eu sei, se você deixar o seu coração se encher de fé, se encher da palavra do Senhor, não uma fé pautada nas indulgências modernas, não uma fé pautada em rosa ungida, vassoura ungida, em lenço travesseiro, não, mas uma fé pautada nas Escrituras, uma fé pautada no Filho de Deus. Ele pode mudar o quadro da sua vida. Aleluia, aleluia. Ele foi diante de Jesus. Agora Jesus falou para ele, oh glória. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. E olha a postura do centurião. Oh glória. A primeira coisa que eu aprendo aqui também, tem pessoas que não têm condição de ir até Jesus. Seu marido talvez não tenha condição de ir até Jesus. Seu patrão não tem condição de ir até Jesus. Ele está enfermo. Ele está paralítico. Ele está violentamente atormentado, como diz a palavra. Sua esposa talvez não tenha condição de ir até Cristo. Seu filho não tem condição de ir até Cristo. Ele está paralisado no vício dos jogos, no vício do comodismo. Ele está paralisado. Talvez tem gente da sua família que não tem condição de ir até Cristo, está paralisado, atormentado violentamente. Mas aquele homem foi até Jesus. Se as pessoas não têm condição de buscar, amado, nós devemos buscar por elas, ó glória. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Meu Deus do céu. Que palavra tremenda, amado. Que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Mostra que a igreja que fica fiada só na palavra do Messias, uma igreja que não fica trazendo subterfúgios para a fé, uma igreja que é só fundamentada nas Escrituras. Aí ele diz, pois também sou homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem. É o meu criado faz isto e ele faz. Ou seja, aquele homem primeiro era humilde e piedoso. Mas ele disse, somente dize uma palavra e meu criado sarará. Oh glória! Aquele homem entendia
que Jesus Cristo tinha uma palavra que cura. Jesus Cristo, o poder da sua palavra manifesta a cura. O profeta Isaías diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Antes, ela vai e cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Aleluia! Eu quero que você entenda que quando Jesus Cristo chega para ressuscitar Lázaro, oh glória, Lázaro estava morto há 4 dias. A Bíblia diz que Jesus ele chega e ora diante da cova, diante da caverna, diante da sepultura. E ele fala que o Pai sempre o ouve, mas ele estava falando para aqueles que estavam ali para que tenham fé, oh glória. E ele clama em grande voz, diz a palavra: Lázaro, venha para fora. Essa palavra de Jesus atravessa a pedra, entra na caverna, vai lá no corpo de Lázaro, podre, morto, putrefado, carcomido, com seu sistema interno todo já apodrecido, com seu cérebro saindo pelo ouvido. E a palavra de Jesus, quando ela chega diante de Lázaro, ela fala: eu não posso voltar para o mestre vazia. Oh, glória! Eu não posso voltar para ele vazia, porque ele me mandou ressuscitar Lázaro. Então eu tenho que voltar com Lázaro ressuscitado. E a palavra, ela cumpre o que lhe apraz. A palavra começa a trazer vida onde há morte, aleluia. A palavra começa a recompor os órgãos de Lázaro, oh glória. A palavra começa a trazer ali em Lázaro a unha, oh glória. Começa a trazer em Lázaro o globo ocular, aleluia. Começa a restaurar o cérebro de Lázaro, oh glória. A pele, a coloração, o batimento cardíaco, o sangue nas veias que estava já coagulado, o sangue nas veias de Lázaro começa a ser restabelecido. A palavra dá um choque, aleluia, como um desfibrilador no coração de Lázaro, e falou: Lázaro, ressuscita! Calarabaxuribicandarai. E a palavra traz Lázaro à vida. A palavra que cura, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo e não mudou, amado. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente será. Ele ainda cura, ele ainda é um Deus que faz milagre. Salmo 107:20 diz: enviou a sua palavra e os sarou, e o livrou de suas destruição, oh glória. Isaías 53:1 em diante diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, oh glória, porque foi subindo como um renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, em quem não tinha parecer em formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como de quem os homens escondiam o rosto, aleluia. Era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E para os teólogos de plantão, que vai falar: não, mas essa palavra aí era a cura do pecado, das iniquidades. Eu sei, teólogo frio, mas eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que não mudou, que ele perdoa pecado, mas também cura enfermidade, aleluia. Que ele é o mesmo e não mudou, ele não muda. Oh glória, oh glória, oh glória. Jeremias 17:13 diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, aleluia, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora, aleluia. Aleluia, aleluia. Ele não mudou, ele ainda cura. Mateus 4:23 em diante diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo, e a sua fama corre por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e atormentados, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e ele os curava, aleluia. Então Jesus cura.
Mateus 10, 5 em diante. E enviou, aleluia, os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, e ide pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, o que de graça recebeste, de graça dai, aleluia. Ele curava, e ele cura. Agora ele enviou os seus para curar, aleluia, aleluia. Tiago 5, 14 diz: está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orareis uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele ainda cura. Aleluia. E o óleo aqui é o Espírito Santo, o óleo aqui é a presença. Na primeira aliança, o óleo ali era um unguento que servia como um óleo medicinal, glória. Mas agora o óleo que nos cura, nos purifica, nos salva, que vai nos arrebatar, é o Espírito Santo do Senhor. Ele é um Deus que cura. Aleluia. Ele é um Deus que cura. Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dele, aos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades que porei sobre o Egito, porei sobre vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Salmo 103, 3 diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas, no plural, as tuas enfermidades. Aleluia. Ele é o mesmo e não mudou. Eu profetizo debaixo da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguém enfermo nesta hora, ouvindo essa palavra, essa mensagem, seja lá de qual cunho for, enfermidade física ou espiritual, a palavra de Deus venha sobre a sua vida e cure a sua alma, cure o seu corpo, cure seu coração, seu fígado, seu cérebro, pâncreas, útero, cure e transforme e glorifique o nome do Senhor através da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E eu entro na minha conclusão, para terminar com a minha oportunidade, glória. Quando esse centurião chegou diante de Jesus e se humilhou, reconheceu a autoridade de Cristo e falou: não, a sua autoridade é maior do que eu. Versículo 10, a Bíblia diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Aleluia. O que me deixa abismado é que Jesus diz que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ele estava falando dos judeus, que eram os filhos da promessa, mas não creram na palavra, não creram na mensagem, não creram no Messias. Ele está falando: vai vir gente de longe, vai crer, vai se assentar à mesa. E quem é de perto não vai sentar, vai ser lançado fora. Ei, o que falta em vocês é fé. O que falta em vocês é fé na palavra. Aleluia. Para que o milagre opere. O que encanta a Deus não é rito. O que encanta a Deus não é dogma. O que encanta a Deus não é liturgia. O que encanta a Deus é fé. Aleluia. O que deixa Deus maravilhado é fé. O que encanta a Deus não é erudição. O que encanta a Deus não é oratória. O que encanta a Deus não é conhecimento humano. O que encanta a Deus é fé. Aleluia. E a Bíblia diz: naquela mesma hora, o criado sarou. Estudiosos dizem que esse centurião andou aproximadamente 32 quilômetros até onde Jesus estava. 32 quilômetros. Quem é de Magé sabe mais ou menos a distância. De Magé a Guapimirim é aproximadamente isso daí, 32 quilômetros, dependendo do local onde você vai em Guapimirim.
E este homem andou até Jesus Cristo essa quantidade de quilometragem. Ou seja, aquele homem não mediu esforços para buscar a presença. Ei, Deus está falando, não meça esforços para buscar a presença. Não meça esforços para buscar o Senhor. E quando chegar diante dele, se humilhe, reconheça, busque a palavra do Senhor. E ele vai operar um poderoso milagre. O que move Deus é fé. E eu termino a minha oportunidade lendo o texto de Hebreus 11, aleluia, versículo 1 em diante, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Aleluia! Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa demonstrar a sua fé e maravilhar o Senhor, impactar o Senhor, deixar o Senhor encantado por meio da fé. Que essa palavra encontre guarida, transforme a sua vida, a sua família, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pense nisso, amado, e fiquem na paz, que na paz eu estou. Aleluia.